bem? Me chamo João Pedro Cacciatore de Oliveira, estou concorrendo ao cargo de professor de matemática para o concurso do Estado do Paraná. O tema da aula que eu escolhi para hoje é trigonometria no triângulo retângulo, para alunos do nono ano. O pré-requisito para a aula é semelhança de triângulos. Então vamos lá, alunos, para a nossa aula. Qualquer dúvida podem perguntar, tá? Começo com a etimologia da palavra trigonometria. A palavra trigonometria tem origem grega. Tri, 3, gono, ângulo e metro em medida. Etimologicamente significa medida de triângulos. Agora um pouco da história. História da trigonometria. Começou com os egípcios e os babilônios por volta do século 4 ou 5 antes da Era Comum. Não tem uma data definida certinho. E tinha como principal motivação o estudo da trigonometria, agrimensuras, navegações e a astronomia. Alguns nomes que foram muito importantes para a trigonometria. Começo com o Hiparco de Nicéia. Qual foi a importância do Hiparco de Nicéia? Ele ganhou o nome de pai da trigonometria com um tratado em 12 livros que foi a primeira tabela trigonométrica. Então não é como a gente hoje calcula com calculador e tal. Era uma tabela. Eram tabelas. E o que ele estudava? Ele estudava as cordas em função do ângulo seno. Então ele não estudava a trigonometria como é hoje, estudava cordas. E aqui a gente vai entender mais um pouco disso. Destaque também réticos. Qual foi a importância de réticos? A gente viu que Hiparco estudava a trigonometria dentro da circunferência. O réticos, e foi seguinte estudar as relações métricas dos triângulos e retângulos fora da circunferência. Então essa foi a importância dele, que é a trigonometria como estudamos hoje. Tem o Píticos. Eu destaquei Píticos porque foi quem deu nome à trigonometria. A gente vai partir, o ponto de partida nosso será a agrimensura. Trouxe um exemplo aqui, vou ler para vocês e depois eu desenho. Ponto de partida, obter a distância de uma margem do rio, ponto A, até a outra margem, ponto B. Então vamos lá, vou desenhar para vocês o que seria isso. Aqui temos uma margem, aqui a outra margem. Ponto A, ponto B. Então o que queremos é essa distância AB. Qual é o empecilho? Não queremos atravessar o rio nado, não sabemos nadar, então é um perigo. O que a gente pode fazer é o seguinte. Repare que se você está olhando de A para B, você está vendo ele com uma perspectiva de 90 graus. O que você pode fazer é escolher andar sobre essa margem uma distância conhecida. Por exemplo, vou marcar um ponto C. E eu conheço essa distância AC. Essa distância AC é 1000 metros. Vou colocar aqui. AB é o que eu quero. AC é igual a 1000 metros. E aí você repara, o seguinte, do ponto C, eu observo o ponto B com um ângulo de 30 graus. Professor, como isso? Uma saída para isso é você pegar o seu transferidor, vai para a margem do rio, andando até o ponto C. Conforme você vai aproximando de C, esse ângulo que era 90 vai abaixando. Até que você chega no ponto C, começa a observar o ponto B com 30 graus. Mas se eu não tiver o transferidor, você pode desenhar um triângulo equilátero. Lembra que o triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, ângulos internos, cada um de 60 graus. Você traça a bissetriz ou a mediatriz, é coincidente nesse caso, e você vai ter um ângulo de 30 graus. Aí você recorta a folha, vai na margem do rio e observa o ponto P, ponto B, até você olhar para ele com uma perspectiva de 30 graus. Então, mas o que isso vai ajudar a gente? Como vocês fariam isso? Isso, exatamente, por semelhança de triângulos. Eu venho,
desenho um triângulo menor com essas informações. Com ângulo de 30. Só que aqui eu vou usar uma distância menor. Vou usar, por exemplo, 1 metro. E eu vou realmente desenhar isso aqui com... Vou pegar o metro e vou desenhar esse triângulo. Vou projetar ele com esse ângulo de 30 graus. Vamos traçar as informações. Aqui eu vou chamar de A', B', C'. Então a distância A', C' é igual a 1 metro. Tem o nosso ângulo ACB igual a 30. Com o uso do metro eu posso estimar essa medida aqui. Se eu for estimar essa medida, eu vou ver que é 0,57 metros. Então lá, A', B' é igual a 0,57 metros, ou 57 centímetros. Vocês lembram de semelhança? De AC para A', C', eu dividi por 1000. Então, essa distância aqui é 1000 vezes menor que essa. Então, com uma regra de 3 agora, eu consigo estimar essa distância. Se eu fizer essa regra de 3, eu vou chegar à distância aqui de 570 metros. Então, a distância que a gente queria é aproximadamente 570 metros. Muito legal isso, né? Sem usar uma matemática muito avançada, com a ajuda de uma régua, a gente consegue estimar uma medida que antes era indeterminável, era inacessível. Pessoal, por que eu quis trazer esse exemplo antes para vocês? Vou apagar o quadro que eu vou falando. Eu gosto desse exemplo porque as relações métricas no triângulo retângulo só são válidas devido à semelhança de triângulos. Porque a gente vai sempre dividir os lados dos triângulos para as relações métricas. A gente sempre vai pegar a hipotenusa, o cateto adjacente, o cateto oposto e vai trabalhar essas relações métricas. Então vamos lá para as relações métricas. As relações métricas que eu destaquei hoje é o seno, cosseno e a tangente. Dá para deixar aqui. Seno de alfa, cosseno de alfa e a tangente de alfa. O seno é o cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Então, se eu tenho um triângulo lá, ele é retângulo aqui, ele tem um ângulo de 90 aqui e aqui um ângulo alfa. Então, sempre que eu falar cateto oposto a alfa, é esse aqui. Sempre que eu falar cateto adjacente, é esse. E hipotenusa aqui. Pois nós sabemos que a hipotenusa é oposta, fica oposta ao ângulo de 90. Então vamos lá. O seno é o cateto oposto a alfa pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente a alfa pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto a alfa pelo cateto adjacente. Eu trouxe um exercício aqui, gente, que nos diz o seguinte. Eu vou pegar para ler aqui, mas eu vou apagar primeiro aqui. Nos diz o seguinte, vamos lá. Maria encontrou uma calculadora científica de seu pai, que é engenheiro. Percebeu que a calculadora se encontrava em graus. Para quem não sabe, a calculadora tem algumas definições de ângulo, que são radianos, graus, do pai dela se encontrava em graus. Apertou o seno de 30 e obteve como resposta meio. Notou também que o botão do cosseno não se encontrava na calculadora, ou seja, estava estragado. Usando conceitos ensinados pelo professor, ajude Marina a calcular o cosseno de 30. Ela ficou curiosa, qual que é o cosseno de 30? E podemos calcular, sabendo o seno de 30, é possível calcular o cosseno de 30? Então vamos às informações, vamos anotar aqui. Ela apertou o seno de 30 graus e teve como resposta
o seguinte. Seno de 30 é igual a meio. Nós acabamos de ver que o seno é o cateto oposto a alfa pela hipotenusa. Então eu preciso desenhar um triângulo agora que obedeça a isso. Que o cateto oposto pela hipotenusa seja meio. Então vamos lá. Aqui é o alfa, que é 30. Então vamos lá. Esse alfa é igual a 30 graus. Cateto oposto. O que é o cateto oposto? Esse, dividido pela hipotenusa. Então eu posso chamar aqui de 1, aqui de 2. Então o seno de alfa, que é 30, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então dá bem, então está atendendo a isso. Agora, a gente já estudou esse bimestre, o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados catetos é igual à hipotenusa. Então vamos descobrir essa distância aqui, esse segmento. Então a hipotenusa ao quadrado, o Teorema de Pitágoras é esse aqui, ó, ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, onde c é a hipotenusa. Então a hipotenusa eu tenho 2, eu vou colocar aqui 2 ao quadrado, 4. O a, vou chamar qualquer um de a para descobrir esse, vai ser 1 ao quadrado mais b ao quadrado, igual a 4. Isolando, a gente tem que b é igual a raiz de 3. Perfeito? E o cosseno é o cateto adjacente a alfa pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? A gente descobriu que é a raiz de 3. Pela hipotenusa, 2. Então, o cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, raiz de 3 sobre 2. Ajudamos Maria.